Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias do Venture Capital ao longo da semana, aqui do nosso ecossistema brasileiro de startups. Meu nome é Amuri Pinho, sou fundador do Investidores VC e Investidor Anjo. Ao meu lado está o time que traz as notícias fresquinhas toda semana para você. Cauê na edição, vídeos por trás dessa câmera que pisca para mim. E ao meu lado, Ana Flávia, que está ao comando de todo o nosso conteúdo, head de comunicação e curadora de todas as notícias que você acompanha por aqui. Bom dia, Aninha. Bom dia, Muri. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É isso mesmo, e fiquem ligados que essa semana tem muita notícia boa aqui no nosso Big Deals. Lembrando também que você que é da nossa newsletter já recebeu alguns spoilers ontem, quinta-feira, quando a gente lança, mas agora você vai ouvir até o final aqui, vai terminar essa sexta-feira muito bem informado. Agora são 8 horas e 53 minutos. Repita. 8 horas e 53. O Big Deals está no ar. Abrir as notícias dessa semana falando de fintechs que voltaram a aparecer bastante aqui nos nossos Big Deals. Semana passada teve bastante e essa semana tem mais matéria do Startups, da jornalista Stephanie Tondo. NG Cash capta 65 milhões de reais para crescer junto à geração Z. É isso mesmo, a fintech NG Cash, voltada aí para a geração Z, captou 65 milhões de reais em uma rodada liderada pela Monax, com a participação de outros fundos globais como Andreessen Horowitz, né, da A16Z, 17 Signa, Tecom e The Generalist. O que eu gostei, desculpa, Aninha, você ia completar a matéria? Eu ia completar que essa foi a maior série A de fintechs na América Latina em 2024. Se a gente for levar em consideração que no ano passado a gente teve uma redução dos aportes, esse ano a gente começa a ver essa recuperação, um baita de um aporte, 65 milhões para NG Cash. O que eu gosto aqui é que, assim, ele não é para mim. Ele é o banco da geração Z. Eu sou qual geração, Aninha? Y, M, A? Você é a boomer, não é? Porra, não, peraí, me ajuda. Não Fala sei. que eu sou uma baixo, pô. Mas a real é o seguinte, eles falam aqui que eles querem crescer e acompanhar o amadurecimento dos clientes. Isso é muito interessante. Lembra do efeito Sandy Júnior? Você é geração Sandy Júnior, não é um pouquinho? Sim, então, sou. E aí, cara, a Sandy Júnior foi crescendo, a galera foi crescendo, a Sandy virou Sandy, o Júnior continuou sendo Sandy Júnior. E aí, chegou depois a galera mais velha, tipo, cara, eu não ouço mais aquela musiquinha, mas eles fizeram aquela roupagem do show, de trazer a memória. De certa forma, eles conseguiram gerar, no mesmo público que era criança pré-adolescente, uma vontade de ir virar um pouco criança pré-adolescente no show. Incrível. Você tem que acompanhar a sua audiência, e é isso que eles estão tentando fazer aqui. Eles se posicionam como banco da geração Z. Isso é legal. E se posicionar como banco da geração Z significa que eles querem continuar acompanhando essa geração para entregando produtos à medida que eles vão evoluindo. Então, o que fala aqui na matéria, eu achei essa abordagem muito inteligente, foi justamente esse reforço que eles têm nesse contato direto com os adolescentes, uma relação mais próxima. Eles colocam uma certa brincadeira de gamificação ali. Então, muito inteligente o NG Cash na abordagem dele com o cliente, é uma coisa que a gente vê sendo diferente. Eles agora vão lançar um novo bot chamado AI Power. É óbvio que tem que ter AI, é claro, que vai ser um assistente financeiro personalizado, que você pode fazer transações via WhatsApp. Muito bacana. Estou testando um outro chamado Meg também, que é todo pelo WhatsApp. Você fala assim, mandar R$50 para Ana. Aí ela, qual Ana? É essa, tudo pelo WhatsApp. Você fala, sim. Aí manda o dinheiro. Mas, com muita grana, eles acabaram de abrir esse escritório em São Paulo esse ano e estão passando de 65 colaboradores para 110. E a ideia é justamente ampliar o portfólio de produtos para acompanhar essa geração sedenta por novidades. Mas é legal realmente ver isso, né? Porque eu lembro que, sei lá, quando eu era criança, eu recebia mesada toda sexta-feira do meu pai. Mas era isso, eu ganhava aquele dinheirinho ali. Hoje em dia, realmente, que criança que tem nota, né? É raridade, né? Já tá notas. Na minha fase, adolescente começando a virar adulto que precisava de um banco, o único que achou o produto ideal pra gente foi o Banco Real, na época. Que ele tinha um programa que ele ia nas universidades, ninguém tinha. Aí o Banco Real explodiu com isso. Aí depois o Banco Real foi comprado, e depois não sei o quê, virou Santander. Quando eu entrei na faculdade, eu peguei o Santander, porque ele tinha aquele Santander universitário, então, que era, sei lá, tipo, R$800 de créditozinho que você tinha. Isso, herdado dessa brincadeira do Banco Real. Foi meu primeiro cartão de crédito. Viu? Eu também passei por isso. Mas antes era ali, ó, besadinha. Pai contador que tava ali, ó, aqui, ó, tá aqui o valorzinho, né? Deixei no potinho.
Vamos agora falar um pouquinho sobre telecom, mudar o segmento, mas também continuamos na matéria do Startups, a jornalista Stephanie Tondo. Salve capta 10 milhões de reais em extensão do seed e mira break-even. A Salve captou mais 10 milhões de reais em uma extensão da sua rodada seed com investidores do fundo de venture capital norte-americano Pioneer e do bilionário iraniano-americano Arash Ferdowitz, não sei se é assim o nome que pronuncia, mas é um dos fundadores do Dropbox. Com os recursos, a empresa pretende expandir para outros serviços, além da telefonia móvel e se tornar uma plataforma de telecom, mirando aí o seu break-even. E eles estão juntos de quem já sabe fazer muito bem coisas de telecom, que foi a Y Combinator, que foi investidora da Twilio, que é uma das maiores telecom as a service, um middleware gigantesco, que foi a primeira no planeta a facilitar você mandar SMS, ligações, WhatsApp, tudo por uma API. Eles que praticamente criaram esse grande mercado, além das grandes telecoms. Eles são acelerados pela Y Combinator, o que significa o seguinte: uma startup brasileira acelerada pela Y Combinator está no hall aí, sei lá, das 10 ou 15 que estiveram lá. E quando você está na Y Combinator, você tem todos os holofotes em você, porque significa o seguinte: eu nem sei o que é essa startup, mas se a Y Combinator viu alguma coisa, porque provavelmente tem alguma coisa. Então, a YC ela tem um faro muito incrível por coisas que têm potenciais de mudar o mundo, e muito bacana a Salve. Então, já quero aproveitar para dar um salve para a Salve aqui. Parabéns. Porque realmente não é para todo mundo. Você sabia que a aprovação da Y Combinator é um negócio tipo inferior a 0,5%? São tipo assim, 25 mil aplicações, uau, só 50 são escolhidas. É um negócio meio louco. E aí é o seguinte: por que isso também me surpreende? Porque eles oferecem todo esse plano de dados de telefonia para empresas. Eles pensaram o seguinte: cara, as empresas precisam contratar plano de dados para os seus vendedores, etc. E aí cada um faz o seu próprio cartão, aí faz a conta, bota um PJ, aí vem aquelas telefonias chatas falando: a gente pode dar um aparelho se você fizer um contrato de 2 anos. Eles inverteram isso, falando o seguinte: não tem carência, não tem contratão, se quiser ficar um mês fica, tá aqui o aparelho, a gente entrega os dados. Achei muito legal. E eles operam dentro do modelo MVNO. Aqui eu fui surpreendido, porque isso é uma Mobile Virtual Network Operator. O que significa? Eles usam a rede já estabelecida das operadoras tradicionais para operar. Isso é um modelo que eu já vi acontecendo há 4, 5 anos e teve um boom de paleta mexicanas de MVNO, assim, vários. Não, eu tô com uma empresa de telefonia de celular, e você, é uma MVNO ali, Tipo, eu ouvi uns 10 pitches desse. E era tudo igual. O que eu gostei aqui é que eles mudaram o approach do modelo de negócio. Então é o seguinte: deixa a gente usar o modelo MVNO para validar a entrega de valor de um modelo, porque você não se importa se é TIM, claro, você se importa que o celular pegue e que seu dado chegue. Então, deixa eu repensar no modelo, mesmo que eu esteja queimando alguns milhares de reais. Porque se eu fizer um modelo tão maneiro que você fala: não, contratos caros, é a melhor telefonia para a sua empresa, você vai virar cliente deles. E agora, com mais grana, etc., eles podem virar o quê? Outras coisas, telefonias, ter essa infraestrutura. Então, o modelo foi criado atraindo empresas mal atendidas no mercado tradicional. Achei genial. Então, a Salve calminha, né? A Salve caminha justamente para esse break-even no ano que vem. E tô animado. E quem sabe, a gente daqui a pouco não é cliente aqui para investidores VC, né? Cada um com seu celular, o comercial com vários, a gente rodando um monte de coisa. Quem sabe a gente não vira cliente e não mira investir lá na frente junto com eles. Olha, vamos deixamos no ar aí. E você que nos acompanha aqui no Big Deals vai acompanhar e saber todas essas novidades. Seguindo nos nossos notícias dessa semana, agora a gente vai para uma notícia da Época Negócios, da jornalista Maria Caroline Abi. Vamos falar aí sobre o programa de fidelidade. CRM Bônus anuncia um Series B de 400 milhões de reais no primeiro aporte da Bond no Brasil. A CRM Bônus, uma startup de programas de fidelidade, anunciou essa semana que concluiu uma captação da sua série B de 400 milhões de reais, que avaliou a empresa em aproximadamente 2,2 bilhões de reais, mais que o dobro da avaliação que ela teve no Series A que ela fez em 2021. É bem impressionante esse valuation, né? A gente vendo aqui 2,2 bilhões de reais, daqui a pouquinho tá virando um super unicórnio, já tá no série B, e é impressionante saber que isso começou em 2018, ou seja, 6 anos para a empresa estar desse tamanho, né? Eles são especialistas justamente nessas soluções de aquisição, engajamento e retenção de clientes. Imagine que tem um funil de vendas e você tem um cliente sendo perdido por vários motivos. Eles se especializaram em colocar a solução no meio do caminho e justamente entregar isso
para os donos do e-commerce, dos varejistas, para eles poderem entender por que eles saíram e reativar esse cliente. É um mercado gigantesco, a gente sabe que as margens no varejo, que o marketing digital está cada vez mais apertado, e eles conseguiram entregar isso para quase 3 mil marcas hoje em dia já. Vivo, Azul, Safrapay, gigantescos. Se 2018 foi o ano que eles criaram o negócio, em 2021 veio SoftBank, Riverwood, Ingá e colocaram 280 milhões numa rodada Série A. 280 milhões, Aninha, já é uma rodada num valuation surreal, entendeu? Porque, imagina, é muita grana numa rodada para uma empresa que tinha 3 anos na época. Mas eles fizeram 4 aquisições com essa grana, chegaram a quase 400 colaboradores e começaram em 2024 com 200 milhões de receita já garantida para o ano. Só rodadas gigantes aqui essa semana. E falando sobre rodadas, a próxima matéria não é necessariamente uma rodada, é uma dança das cadeiras mais importante aqui para o mercado de startups. Então a gente vai comentar com vocês matéria do Startups do nosso jornalista e colega Gustavo Brigato. Fabrício Bloise vira CEO da Prosus e da Naspers e Diego Barreto assume o iFood. Teve umas dança das cadeiras aí do âmbito global e o fundador da Movile e presidente do iFood, Fabrício Bloise, foi indicado ao posto máximo do comando da Prosus, que é a dona do aplicativo de entrega de comida. Ele também vai ficar à frente do grupo de mídias sul-africano Naspers, dona da Prosus. Fabrício sentará na cadeira que foi ocupada por Bob Van Dijk até setembro do ano passado, quando ele renunciou de forma repentina após quase uma década. Olha, eu até gostei que você falou um Bob Van Dijk, achei que ficou legal. Eu vou chutar, por causa do jogador de futebol, que a entonação talvez seja Bob Van Dijk, mas eu não sei se o jogador se escreve do mesmo jeito, eu acho que é outro, mas estou chutando aqui, porque eu gosto disso. E o nome é o mesmo? Depois você vê aí, hein, Cauê? Por que esse cara tem o mesmo nome de jogador de futebol? Tem alguma coisa estranha. São holandeses ou sul-africanos? O que esse cara aqui que você falou? É sul-africano. Olha só, temos que entender isso aí. Bom, o negócio é o seguinte, eu tenho um prazer em contar essa história, Aninha, porque, de certa forma, eu pude observar muito, muito de perto isso aqui, sem ter nenhuma influência na história, mas participando de perto, porque a Naspers fez o primeiro investimento nela na Movile, o que seria a Série A lá da Movile, lá atrás, em 2007, tá? Quando Anderson Teis comandava essa operação do grupo no Brasil. Ele estava à frente da Naspers. 2007, eu conheci o Anderson Teis em 2010, no Vale do Silício, em São Francisco. Saí para jantar com ele, eu e o Mackenzie, foi super legal. Cara, virei um super fã, admirador, e até hoje a gente troca bastante ideia. De vez em quando eu esbarro por ele no mercado. E mesmo nessa época, eu estava ainda construindo e fazendo a minha empresa chamada Sync. A Sync era desenvolvedora de aplicativos. E a gente, no início, conhecia a galera e era meio concorrente do grupo que a Movile estava formando e comprando. Então, a gente era concorrente da Fingertips, aí eu conhecia o pessoal do Rio de Janeiro da Cooper Time, aí a Movile comprou os caras. Agora eles vão fazer só coisa para empresa grande, é melhor contratar a gente, porque a gente vai sempre fazer o customizar. Tinha uma coisa de mercado que foi crescendo e a Movile virou uma gigante. O Bloise estava no meio dessa história. E tem tanta coisa do nosso ecossistema, né? O Fábio Pova estava nisso aí, foi quando ele fez a saída dele bem lá no início, aí teve dinheiro para investir em várias startups. Olha como é que as coisas no ecossistema é que nem o PayPal Máfia nos Estados Unidos, né? Você vai vendo, volta lá para 20 pessoas. Então, esses caras aqui, Bloise, Anderson Teis, Romero, esses caras são esse PayPal Máfia do início desse nosso ecossistema, entendeu? Então, é muito legal eu ter visto e admirado e podendo participar com isso. Mas voltando à matéria aqui, tirei meu chapéu de host e virei um pouco fã aqui, porque eles sabem que eu sou fã deles. Em 2013, então, depois de um tempo, né, depois de 5 anos, a Movile fez o primeiro aporte no iFood. E, de novo, eu estava vivendo isso aqui, porque nesse momento eu já estava como presidente da B Startups, já estava, não como presidente, mas assumindo como vice-presidente da B Startups, e sentindo ali aquela coisa do tipo, nossa, a Movile investiu no iFood, que era uma startupzinha desse tamanho que todo mundo conhecia, e aí aquilo estava ficando tão vivo, né, na gente, o ecossistema estava começando a ficar grande, né, foi quando começaram a vir os primeiros unicórnios, etc. Então, a gente entende, viveu isso, viramos clientes, o iFood invadiu o mercado, se tornou o que tornou. Só que olha isso, na época que o iFood fez esse investimento, a Movile fez investimento no iFood, eram 20 pessoas. Hoje, a operação iFood tem mais de 6 mil pessoas. Uau. 6 mil pessoas, galera, tá? Essa é a operação, não é os entregadores, a operação. E entregam mais 70 milhões de pedidos por mês. Vocês conseguem ter uma ideia
do quanto que isso é expressivo, dado que a gente tem 200 e poucos milhões de habitantes, é muito surreal a presença do iFood, que é um negócio que começa no mobile, né? Começa no app. Eles entraram na vida de praticamente, sei lá, 70%, 80% da população, entendeu? 60% pelo menos, assim, é um negócio muito louco. O iFood ficou tão grande que ele foi emancipado da Movile. Ficou maior que a Movile e falou, bicho, a Movile tem a Play Kids, tem não sei o que é super legal. O grupo já era muito forte. Eu lembro do Luiz fazendo os encontros anuais do nosso Poker Mafia, que ele contava as evoluções dele. Só que teve uma hora que o iFood foi ficando tão grande, esse mercado ficou tão grande. Na pandemia, falamos várias vezes disso aqui, das entregas, da logística, como mudou o comportamento, que ele saiu do grupo, ficou gigante. Luiz, então, que estava à frente da Movile, falou, eu vou para o iFood. E nos últimos tempos ele estava à frente do iFood, que virou um gigante. O que aconteceu é o seguinte, Movile, e eu pude ouvir essa história do Luiz, bem bacana, e não tem nada que eu não possa compartilhar disso aqui, falou, eu sempre tive na Naspers parceiros muito bons, que foram excelentes investidores, que quando eu falava, acho que a gente precisa fazer isso, eles, calma, pega com a gente, vamos junto, a gente quer continuar investindo. Então ele sempre teve um baita do potencial e um super fundo do lado dele. Então, foi muito natural que depois de mais de 10 anos de relacionamento fundo-empresa e ele só entregando o resultado, ele subisse e tivesse pegando essa cadeira aqui como CEO da Prosus e da Naspers. Então, parabéns a esses gigantes aqui, aos envolvidos, e ao Diego Barreto também, que conheço. Então, parabéns por estar no iFood. Gigantesco desafio, uma das maiores empresas brasileiras. Então, cara, dança das cadeiras incrível aqui para a gente ter essa matéria. Muito legal ver como que o iFood está se tornando de startup de 20 pessoas para um negócio de 6 mil funcionários, 70 milhões de pedidos ao mês, tão relevante na economia. Incrível. E você que é ouvinte aqui do nosso Big Deals, Diego Barreto esteve aqui no nosso estúdio, esteve aqui nessa cadeira, participando do nosso Big Deal Experts, falando um pouquinho sobre governança, trazendo a sua trajetória junto com a Cris e com o David, nossos hosts do outro podcast. A gente até, inclusive, vai deixar o link aqui, se você quiser conhecer um pouquinho. Ele conta bastante dessa experiência, dessa jornada dele no iFood, toda a experiência também com essa nova economia. Então, você pode acompanhar e assistir aqui um pouquinho do Diego Barreto no nosso Big Deals. Muito bacana essa matéria. E vamos falar agora mais uma vez de fintechs. Tivemos um M&A essa semana, matéria do Finsiders. Banco Digital BS2 compra participação na fintech Blocks. O BS2, banco digital com foco em empresas, acaba de anunciar um investimento no grupo Blocks, fintechs que nasceu no crowdfunding e atualmente funciona como um ecossistema digital que conecta investidores e emissores. Os detalhes financeiros da transação e o tamanho não foram revelados. Pensa num empreendedor que era obstinado, que pegou o problema para ele, foi resolvendo, se adaptando, entendendo onde é que estava a grana. Felipe Souto, parabéns, mestre, parabéns. Estava aqui com a gente há uns 2, 3 meses atrás, viemos, ou talvez um pouquinho mais, não tem mais do que 4 meses, viemos falar sobre algumas oportunidades, mercado, como é que ele estava vendo essa questão da tokenização e das ofertas públicas, etc. Sempre aprendo quando converso com ele. E, cara, ele já estava perseguindo esse caminho do capital com tecnologia, com produto, com negócio bem estruturado. E ele tem uma pegada hustler incrível. Então, parabéns aqui para os envolvidos. Juliana e Vinícius, né, que estão nessa parte de M&A do BS2. Então, parabéns pela aquisição. Realmente é uma plataforma muito legal. A Blocks, ela conseguiu pegar alternativos em capital e conseguir trazer essa sanidade de você conseguir fazer pessoas confiarem na plataforma e investirem em mercados alternativos. Muito legal a proposta deles. Felipe Souto, inclusive, coloca aqui que o objetivo, né, dessa captação foi fazer a recompra de alguns investidores anjos anteriores. Então, teve sócios aí que fizeram suas saídas, espero que tiveram boas saídas, para ele poder fazer uma limpeza de cap table essencial para ele poder fazer o Series A dele. Então, cara, acho que está muito bem aqui. Você vai fazer um Series A agora com o BS2 por trás, cara, incrível. Eles vão plugar a solução da Blocks Capital Partner justamente em todo esse potencial que o BS2 tem. E o BS2, olha, ele não é parado nisso, não. Ele está bem ativo nestas contratações, nesses investimentos. Eles são super fortes nos setores de PME e querem dar foto para o segmento PJ agora. Muito bacana. E para a gente fechar as notícias dessa sexta-feira, vamos falar aí sobre fundo de investimento, matéria da Época Negócios.
Em seu terceiro fundo, a ABCID busca 150 milhões de reais e traz novo sócio. A ABCID, gestora de Venture Capital, que tem como sócios Geraldo Melzer, Felipe Coelho, Franco Zanetti e Marcelo Hoffman, está fazendo seu first closing do seu terceiro fundo, voltado para investir na tese de software B2B na nuvem em empresas iniciais. Com o objetivo de chegar a 150 milhões de reais, a gestora tem já comprometido quase metade desse valor. E tem uma coisa muito interessante aqui. Eles estão indo para o terceiro fundo e tiveram um sucesso muito legal no investimento no primeiro fundo, Aninha. A gente vê uma escadinha aqui, que eles estão saindo de 40 a 100 milhões e agora indo para um fundo de 150 milhões. Isso justamente acontece quando você, no seu primeiro fundo, tem hits que aqueles investidores falam, putz, valeu a pena demais investir. Aí você tem aqueles que confiaram no primeiro e colocam no segundo. Aí depois do segundo que leva para o terceiro. Porque na primeira vez, no primeiro fundo deles, eles tiveram 3 saídas. Movidesk para Zenvia, baita de uma saída. Depois, MeTime para Sankhya, outra que o mercado inteiro conheceu. O MeTime era um puta time, fazia cada conteúdo incrível sobre sales. E depois, que a gente conhece muito bem também, o Conta Simples, dos nossos queridos founders, empreendedores, que o Cris foi um dos investidores antes também, então fez uma super saída, não me convidou, eu sempre reclamo disso, então ó, fica aqui de novo o lembrete, era para eu ter entrado nessa, Cris. Mas esse primeiro fundo trouxe essa credibilidade para eles conseguirem fazer o segundo e o terceiro. Eles ainda estão na fase de investimento do segundo, está acabando agora, se não me engano, nos próximos 3 investimentos que já estão deflagrados aqui, eles entram na fase de desinvestimento, mas o sucessão mesmo vem no primeiro. Eles conseguiram ter 4 vezes de MOIC, que é um múltiplo sobre capital investido. Significa, captamos 40, quanto que voltou? Voltou, sei lá, 120 ou 160, não sei se o MOIP é o final, mais o principal. Tem que estudar isso aí, eu não lembro se é 120 ou 160. Mas um baita de um retorno. Imagina você como investidor, botei 250 mil naquele fundinho lá, tirou 1 milha depois. Uau. Lindo, né? Super legal, com case para você colocar na sua carteira. E agora eles estão mudando um pouquinho a tese, Aninha, porque se antes, e faz todo sentido, né? Um fundo menor, você vai pensar, cara, eu não quero fazer 50 cheques, vou fazer 10, então vou botar quanto de real aqui nesse negócio? Eles continuam com a tese de investir de 12 a 14 startups, mas a real é que agora eles estão subindo um pouquinho o cheque. Se antes o valor médio era um cheque de 5 milhões, agora o valor médio vai ser um cheque de 7. Eles continuam com essa tese de querer acompanhar e ficar entre 3 a 4, a partir de 4 anos com o negócio. Ou seja, investimos num seed e a gente pode vender esse negócio num Series B. Investimos ali num pré-Series A e a gente pode vender ele próximo de um Série C. Essa é a tese deles, ficar ali em torno de 4, porque foi justamente o resultado que eles tiveram no primeiro. Então, desculpe, ABCID, se eu estou falando alguma besteira aqui sobre a tese de vocês, mas admiro, acho super bacana, legal ver que eles estão continuando o foco em empresas SaaS, né? Companhias de software as a service, ou seja, diminuindo aquela questão do risco do capital que não é recorrente, de um negócio que não é escalável. Então, não vamos investir em coisas que têm muito marketplace, não vamos investir em receitas que não sejam recorrentes. Foco em receita recorrente continua, cheques um pouco maiores, então seeds mais gorduchos, para que eles possam ficar por 4 anos e investir e depois fazer as suas saídas e, quem sabe, atingir esse 4 vezes MOIC nos outros fundos também. Sucesso! É isso. Essas foram as nossas notícias da semana. Então, espero que você saia daqui bem mais informado agora para o nosso Happy Hour, sabendo tudo que aconteceu do ecossistema. E lembrando que a gente está aqui toda sexta-feira com essas notícias, mas também continuamos com mais conteúdos aqui, né? Investidores VC, a gente produz um pouquinho de tudo para vocês. Então, vocês têm o Big Deals Talks e o Experts, com esses bate-papos com esses grandes nomes do mercado, como a gente já comentou aqui. E também a nossa newsletter, onde você pode acompanhar, além de notícias, eventos, oportunidades, outras notícias sobre o mercado de tecnologia e inovação. Então, todos os links estão aqui, não deixe de acompanhar. E lembrando também, né, Muri, que se você é uma startup que está nos ouvindo aí, está buscando captação, investimento, quer se conectar aqui com a gente também, tem como, né, Muri? É legal a gente acompanhar, a gente começa essa jornada desde cedo, então também todos os nossos episódios na descrição aqui, você consegue o link para você preencher o formulário, contar um pouquinho, apresentar o seu negócio para o nosso time de portfólio de Flow, que está sempre em busca aí de próximas oportunidades e próximos Big Deals aqui. Pois é, ó, não dá mole não, entra no site que você viu aí, preenche lá, coloca sua startup, eu te respondo lá do outro lado pra gente começar a conhecer mais o seu negócio. É isso, a gente se vê na semana que vem, até lá!